bem-vindos a mais um episódio do OvuCast, porque tudo começa com os óvulos, inclusive a falta deles. E o episódio de hoje, gente, vai ser muito especial, porque a gente vai bater um papo com uma paciente, uma ex-paciente, né, uma ex-tentante. Ela teve dificuldades em função de uma doença genética que dificilmente as pessoas falam sobre isso, né? A gente vai contar a história dela. Ela realizou o sonho dela passando por várias etapas, várias técnicas da reprodução humana assistida no Brasil, com as leis, regras do CFM aqui no Brasil. Só que o sonho dela, ela só conseguiu realizar por barriga de aluguel na Ucrânia. E a gente vai contar essa história dela, né, para vocês entenderem. E depois disso, gente, ela como eu, ela compartilha a história dela e transformou toda a dor que ela teve, que não foi pouca, em força para ajudar outras pessoas. E ela faz um trabalho lindo como consultora de surrogacy internacional, que é a famosa barriga de aluguel. Então, hoje a gente vai bater um papo com a Camila Pravan. Obrigada, Camila. Obrigada por aceitar o convite, por estar aqui, para a gente poder compartilhar tanta informação importante para os pacientes. Luli, eu que agradeço. Você fala, eu me arrepio. Ah. É sempre muito bom estar com você. Você, eu acho que, para mim, é a minha maior referência. Quando eu penso em infertilidade, em me atualizar, sempre eu tenho como referência você. Então, para mim, além de ser um prazer estar aqui, é uma honra. Ai, obrigada, obrigada. E obrigada por estar junto comigo para a gente levar essas informações, porque cada vez que eu converso com alguém, eu entendo cada vez mais que a informação, a conscientização e a educação transforma vidas. E é importante a gente saber aonde a gente vai buscar essas informações, com quem a gente vai buscar informação, porque o que mais tem no mercado, gente, são pegadinhas num momento de fragilidade, de vulnerabilidade desses pacientes. Então, a gente precisa trazer informações importantes com pessoas importantes que tenham vivido, e nada melhor de compartilhar histórias de quem já viveu. Porque eu sempre falo com médicos, inclusive, sabe? Todo mundo sente a dor e se sensibiliza com a dor de uma tentante, de uma pessoa, né, que não consegue ter filhos de maneira natural. Só que só quem viveu nessa pele que entende o que é uma perda gestacional, uma falha de implantação, você abrir mão dos seus materiais genéticos, seja feminino ou masculino, você ter que abrir mão por uma doença genética, ou ter que, enfim, uma série de possibilidades. E hoje a reprodução humana está aí para ajudar essas pacientes. Então, obrigada. E eu vou começar te perguntando, eu quero que você conte para o nosso público, como que foi a sua história? Como que foi o seu sonho da maternidade? Né? Conta pra gente essa história sua linda. Eu, aos 9 anos de idade, eu descobri que eu tinha uma doença degenerativa e que eu, né, poderia ter dificuldades para me tornar mãe. Quando eu e o Adriano, a gente decidiu que a gente queria aumentar a nossa família, eu fui aos médicos e eles falaram, não, dentro do seu diagnóstico, né, que na época era atrofia muscular espinhal, você pode engravidar. Conheci pessoas, né, que tinham atrofia muscular espinhal e tiveram filho, e foi tudo bem. E eu falei, então agora vamos, que é a minha hora, né? Então eu vou conseguir ser mãe, né? A gente sempre acha, quando a gente é jovem, que as coisas vão acontecer assim, né, no estalar de dedos, né? E aconteceu. Em um mês eu estava grávida. Uau, você tinha quantos anos? 23. 23. Né? Uhum. Mas aí eu tive um descolamento de placenta muito grande. Fiquei 4 meses de repouso, mas eu não consegui levar a gestação adiante. Aí eu fui fazer um ultrassom e aí não tinha mais batimento cardíaco. Ali, minha mãe fala assim que ela ouviu o grito mais doloroso que ela já ouviu eu dando na vida. Porque ela falou que parecia que o meu mundo tinha desabado, né? Até então, eu achei que eu ia enfrentar algumas dificuldades durante a gestação por conta da minha mobilidade reduzida, mas eu não fazia ideia que eu ia cair lá onde várias tentantes caíram, sabe? Uhum. E viver aquele luto, né, de perder o primeiro neném, de passar mais um ano novo, mais um aniversário, mais um dia das mães sem ser mãe. Uhum. Nossa, isso me corroía, sabe? Isso me fazia eu sentir muita dor mesmo. E eu nunca fui uma pessoa que se contenta. Uhum. Então, eu sou aquela inconformada. Se eu não posso de um jeito, eu ia tentar de outro. Claro. E foi aí que eu fui buscando informações. Enfim, busquei questão de adoção, porque eu resolvi, eu e o Adriano, né, nós vimos que enquanto eu estava gestando, a minha doença piorou demais. E que não ia ser saudável para mim manter uma outra gestação. Então, nós decidimos mudar a rota.
Tá. né? Foi nesse momento, foi por conta da minha saúde. Então, nós buscamos sobre adoção, nós buscamos sobre barriga de aluguel internacional, barriga solidária, buscamos também entender, né, se a gente conseguiria, de alguma outra forma, né, ter essa possibilidade de gestar de uma forma mais saudável ou, né, com algum tratamento antes, mas não ia ter. E aí nós começamos a ir para os Estados Unidos, e lá nos Estados Unidos eu fui para uma intenção que era fazer a barriga de aluguel, e eu descobri que eu estava há 15 anos com um diagnóstico errado, tratando errado, né? E aí, depois disso, que eu fui entender como funcionava esse mundo, né, das tentantes, né? Tá, mas uma pergunta. Quando você descobriu todo esse processo e começou a buscar, você começou a buscar por conta própria ou você estava numa clínica, você tinha alguém te assessorando, você tinha algum caminho para seguir ou você falou, não, eu vou buscar, vou encontrar até decidir ir para os Estados Unidos? Luli, toda a minha jornada sempre foi de erro e tentativa e acerto. Eu nunca tive alguém que me guiasse do início ao fim. Foram 10 anos como tentante, dos 23 aos 33. Eu fui para os Estados Unidos porque eu vi o nome do médico em uma revista que ele fazia tipo uma edição genética, uma seleção dos embriões. E eu falei, não, dessa forma, talvez eu consiga, né, utilizar meus óvulos, né? E fui para lá. No entanto que, realmente, a gente descobriu que, por eu estar com a doença errada, na atrofia muscular espinhal, que era o primeiro diagnóstico, eu podia engravidar, eu podia ter o neném, que eu não ia transmitir a minha doença para a criança. Tá. Já na miopatia de Bethlen, que foi a doença que a gente viu que era a que eu tinha, né, depois de exames. Que esse era o que estava errado. Que estava errado. Uau. Eu tenho de 50% a 60% de chance de passar para a criança a minha doença. Então, aquilo que eu fiz de engravidar sem um teste genético, eu podia estar colocando em risco a saúde do meu futuro filho. E quando eu cheguei nesse médico lá nos Estados Unidos a primeira vez, e ele falou assim, Camila, eu falei, eu quero usar óvulos doados, porque eu sempre fui muito aberta para isso. Claro. E ele falou, mas por quê? E eu disse assim, porque eu não quero ter o risco de passar a minha doença para a criança. Ele falou, não, mas a gente vai fazer um exame, a gente vai conseguir saber se a gente vai poder usar ou não. Porque para mim, naquela época, aqui no Brasil, era tudo ainda muito... ainda não existiam os testes que existiam lá nos Estados Unidos. E lá... Talvez a nível de pesquisa estava começando, Isso, estava né? começando. Aqui ainda não tinha aquele exoma, que agora tem, né? Então, lá chega primeiro, depois vem para cá, né? Algumas coisas. E essa era uma delas. E aí, eu fiquei com receio, né? Eu falei, nossa, mas vou fazer uma análise, será, né? E aí, bom, enfim. Fizemos esse exame em mim. E aí, depois a gente definiu qual era a minha doença, que passava para a criança. E aí, a gente conseguiu entender que eu poderia, sim, coletar meus óvulos para ter um filho. Tá. Mas aí, a questão era, eu tinha que ter uma barriga solidária, uma gestante, né? Que eu já não poderia. Porque com essa doença, eu não posso gestar, tenho contraindicação, porque pode apertar meu diafragma e eu não ter capacidade respiratória no final da gestação. Então, aquilo que eu sentia intuitivamente se constatou, né? Então, eu não poderia mais gestar. Então, não poderia usar meus óvulos de forma natural, não poderia gestar, vamos para outro caminho. Vamos, que eu vou seguir em frente. E foi. E aí, eu comecei a procurar, vinha uma pessoa e se oferecia e queria... Isso lá nos Estados Unidos? Aqui no Brasil. Porque aí, a gente desenvolveu uma sonda especial para eu poder coletar meus óvulos. Porque como a gente não conseguia num PGD normal ali, entendeu? A gente teve que desenvolver uma sonda especial para a minha doença e aí fazer a seleção dos embriões. De 10 embriões que eu tinha, 6 carregavam a minha doença. Só 4 eram saudáveis. E aí, eu congelei. E aí as pessoas te ofereciam, né? E aí as pessoas me ofereciam. Porque você foi contando a sua história, sim, né? Claro. Exato. Aí as pessoas me ofereciam assim, se você me der uma casa, eu faço. Se você me der uma plástica e 40 mil, eu faço.
Eu falava, eu não vou fazer nada que não esteja, que eu não possa deitar no travesseiro e dormir, entendeu? E como aqui no Brasil a gente não tem uma regulamentação, assim, uma lei, né, vamos dizer assim, que regulamente tudo bem específico, né? A gente tem uma regulamentação do CFM, onde fala que não pode haver envolvimento financeiro. Então, para mim, isso aí já bastava. Eu não ia fazer. Por mais que fosse o meu sonho, eu não ia fazer alguma coisa que eu não estivesse ali do lado da lei. E aí, eu falei, não, então eu vou procurar outras alternativas. E aí, eu continuei buscando barriga de aluguel, né? Aí, busquei na Índia. Na Índia, quando eu estava de vacina tomada, visto tirado, cancelaram a possibilidade de estrangeiros fazer o processo de barriga de aluguel na Índia. Meu mundo desabou de novo, porque eu tinha os embriões, eu tinha a Índia, e aí eu não pude. Tá. Voltamos para o Brasil, minha cunhada olhou para mim e falou assim, não aguento mais ver você assim. Eu ofereço minha barriga para você, eu posso gestar seu neném. E minha cunhada é maravilhosa, sabe? Ela é uma pessoa, assim, que é um anjo na terra, porque ela é tranquila, ela é uma pessoa boa, sabe? E eu falei, não, eu aceito, né? Vai estar melhor do que em mim, eu acho que sou elétrica. Claro. Esse neném vai nascer zen, né? Eu falei. Olha só, você rodou o mundo e estava do seu lado. Pois é, mas na época, tem um porém. As resoluções do CFM, elas são atualizadas. Minha cunhada não tem filho. E, na época inicial que eu comecei a buscar, precisava que a futura gestante tivesse pelo menos um filho. E depois mudaram, e aí não precisou. Foi aí que a gente conseguiu fazer com ela. Porque agora voltou de novo. Agora voltou. É obrigatório. Agora é obrigatório. Isso. E olha só. E aí, eu falo que tudo que a gente tem que passar na vida, ninguém passa pela gente. A gente tem que passar e a nossa história tá ali escrita, né? Então, a gente fez essa curva, né? A gente foi ali, fez toda essa busca e depois chegamos na minha cunhada, a irmã do Adriano. Ela engravidou, a gente fez a transferência, ela engravidou, foi assim, eu lembro daquele ano novo, sabe? A gente na sacada da casa da minha mãe, e ninguém da família sabia, só eu, ela e o Adriano e os meus pais. E ela estava com positivo, e eu achei que ali ia ser o último ano novo que eu ia passar sem ser mãe. Mas logo depois, aí já a gente viu que não era dessa vez de novo. A minha cunhada teve uma implantação, o embrião ele subiu para a trompa. Então, ela perdeu a trompa, ela estourou, rompeu. Enfim, e aí ela virou para mim e falou assim, eu faço de novo para vocês. Eu falei, não, Vívia, você já fez, você ainda não é mãe, então vamos devagar, né? Aí foi quando eu mudei de rota e fui para a Ucrânia. Na Ucrânia, eu consegui, através de pesquisas na internet, sem referência, assim, é loucura o que eu fiz. Comprei a passagem e fui. Eu e o Adriano. Chegamos lá, a gente entrou num carro, o carro foi parado pela polícia, a gente demorou mais de 1 hora para chegar no hotel, a gente pensou que a gente estava sendo sequestrado. Eu fiz uma promessa que eu ia conversar com cada pessoa que chegasse até mim para falar se o meu processo desse certo. Porque a gente estava achando nessa altura que iam tirar nossos órgãos, que a gente estava sendo sequestrado, enfim. E foi assim que eu falei, né? Fiz essa promessa de levar informação. Se o meu processo desse certo, se eu sobrevivesse, eu ia falar com todo mundo que chegasse até mim sobre barriga de aluguel. Olha, que legal. E eu sempre falo para vocês que eu fiz uma promessa no dia da minha transferência, eu fico até emocionada, assim, no dia da minha transferência, eu falei, Deus, se for da sua vontade, dá certo agora, porque eu não vou tentar mais, eu me comprometo em contar a minha história para ajudar as outras pessoas que não passem por tanta, né, falta de informação, por tanta solidão nesse processo. E você vai a mesma coisa, olha que legal. Sim, você já pensou, você vai daqui para um país que eu nunca tinha ouvido falar, Ucrânia, leste europeu, né? Assim, era muito comum ali, né? Mas para mim era um lugar do mundo que praticamente não existia na minha vida. Eu conhecia até ali bordinha. Ali, França, Espanha, Itália, para lá eu já não sabia falar mais nada, né? E aí a gente foi sem falar inglês direito, e eles também não falavam, eles falavam ucraniano e russo. Então, era uma loucura, né? Mas a gente foi e conseguiu coletar o material genético do Adriano, selecionamos uma doadora e fizemos a primeira tentativa. Ou seja, então, na Ucrânia foi a primeira vez que você fez a doação de óvulos, porque Sim. no Brasil estava... E no Brasil você ainda tinha embriões? Não.
No Brasil, eu não tinha mais embriões. Eu tinha Tá. 4 e os 4 a gente usou... Na hora do descongelamento, a gente Uhum. perdeu 2 Tá. e transferimos 2. Que foi esse que não deu certo com a sua cunhada. Isso. Então, eu não tinha mais. Ou seja, você chegou na Ucrânia, então já começou do zero, então aí foi é tudo ou nada. É tudo ou nada. Tá. Aí foi quando eu falei, Adriano, a gente não tem outra escolha, porque o Adriano que fazia muita questão de utilizar os meus óvulos. Tá. E por ele, eu passaria de novo pelo processo, coletaria óvulos, mas lá na Ucrânia, para eu fazer todo esse processo ia ficar muito caro. Uhum. Então, eu não tinha capacidade financeira para fazer isso. Tá. Então, nós optamos, né? Ele aceitou. Ele concordou comigo e falou, não, então tá bom, se essa é a única forma que eu posso, né, ter o nosso filho, então tudo bem. E, enfim, e aí a gente achou assim, agora vai, né, primeira tentativa, né, escolhi uma doadora de óvulos parecida comigo e tudo. Aí veio o resultado negativo. E aí, Luli, uma coisa que eu sempre falo, quando a gente muda, né, de um método para o outro, a gente sempre vai na expectativa de, quando eu tô num método, eu tô tentando de forma natural. Agora eu vou fazer uma FIV, agora eu vou ser Dá mãe. certo. E aí vem o negativo. E você sabe que tem tudo a ver com o que você está falando, porque quando eu fiz a minha transferência também, quando eu decidi aceitar a ovodoação, eu tinha certeza que eu ficaria grávida na primeira. E não fiquei, teve uma falha de implantação. E aí, para mim, foi, como assim? Se estava 70%, 65% e deu negativo, né? É muito triste isso, porque é como se a gente tivesse 100% de certeza de que mudando o método vai funcionar. E não é assim, né? Claro, olha até onde você chegou, que você nunca imaginava estar na Ucrânia para dar certo e pois é. Não foi daquela vez. Então, aí o que aconteceu? Eu escolhi novamente uma outra doadora. Aí a clínica falou assim para mim, Camila, a doadora que você escolheu, ela tem 28 anos. Que tal se você escolher uma doadora um pouco mais jovem? Então, eles me deram essa dica. Tá. E lá é comum isso? E lá é muito comum. No entanto, que a forma como você escolhe uma doadora de óvulos não é como aqui no Brasil. Primeiro, lá não é anônimo na Ucrânia. Tá. Você consegue ver a foto da pessoa... Adulta. Uhum. Você consegue ver a profissão, entender todos os hobbies, histórico familiar. Você tem como se fosse um descritivo de todas as referências dessa pessoa. A gente consegue analisar, fazer assim várias seleções, colocar, comparar. Não, olha, fazer um match mesmo. Isso. Então, por exemplo, tem questão de tipo sanguíneo. Eu tenho sangue O negativo. Eu não queria que a Pietra tivesse sangue O negativo. Tá. Porque eu sei que é um sangue difícil, enfim. E o Adriano tem A positivo. Então, eu já pude... Lá a gente tem essa facilidade. E aí, eu até, assim... falei, né, quando a mulher perguntou assim pra mim, quais características você quer? Aí eu falei, não, pode, né, me mandar os perfis, eu vou analisando. Ela falou, não, porque aqui você pode escolher se você quer uma doadora que ela tem mais de 1,70 m, se você quer uma doadora que tem uma estrutura física mais forte ou mais slim. Eu falei, mas como assim, gente, né? Porque pra nós aqui é uma coisa fora até um pouco, assim, estranho, não é, Luli? E você sabe que esse é um dos pontos, assim, que a minha voz é muito para o Brasil, porque o meu tratamento foi feito aqui, embora eu more nos Estados Unidos, então eu tomo muito cuidado com isso, exatamente por isso, pelas diferenças, que a gente vai falar bastante sobre isso, a gente vai falar bastante, gente, sobre isso, sobre as diferenças de cada país, né? Cada um tem a sua regra, a sua resolução ou sua lei, né? E não dá pra gente comparar. E quando a gente fala com o Brasil, que é tudo proibido, né, de doação de óvulos tem que ser altruísta, de sêmen, a barriga solidária. Então, se você traz uma carga de informação do que é no exterior, né, independente do país, para cá, confunde muito a cabeça das pessoas, porque, por exemplo, às vezes a pessoa vai doar, vai pegar óvulos de um banco de óvulos internacional. Só que lá pode. Exato. E aí, quando vem para cá, que ele entra aqui dentro da regra brasileira. Então, tem esses conflitos. Então, por isso que é muito importante, assim, e seu trabalho é maravilhoso, porque eu acho que ele se complementa com o que eu faço, sabe? Sim, você tem uma voz muito ativa aqui no Brasil e você entende tanto. E como pode? Você mora fora e manda aqui no Brasil, né, Luli? Na verdade, assim... eu moro aqui e aí eu entendo de fora. Mas é isso, eu falo que Deus não conecta pessoas, são propósitos. É isso. Então, lá é muito diferente daqui do Brasil, essa parte de doação de óvulos. Eu estranhei. E aí,
Porque quando eu fui para escolher a primeira, foi muito por conta das minhas características. Tá. Eu buscava alguém parecido comigo. Já na segunda, eu já fui com foco mais de, eu quero ser mãe, então vamos lá, 23 anos, então é O que é essa. inegociável dentro É, dessa escolha, né? isso, sim. Então, aí eu escolhi, né, essa doadora, aí a gente fez a criação do embrião e tudo, fizemos a transferência, e aí veio a minha Pietra. Ai, gente, a Pietra é linda, gente. Ela é fofa demais. E aí, Luli, a Pietra, quando a gente descobriu que ia vir uma menina, né? Eu sempre quis ser mãe, né? Para mim não. E eu sempre achava que ia vir um menino, mas dentro de mim, sabe aquele sonho de ser mãe de menina? Ai, né? A gente fala isso agora, né? Depois, mas eu me senti totalmente realizada. E eu vi ali, naquele momento, como que valeu a pena eu não ter desistido nos 9, 10 anos que eu passei ali chorando, sabe? Isso, pra mim, assim, foi quando eu cortei aquele bolo, sabe? Parece que aí você entender parece que a ficha vai caindo. Porque como a gestação não ocorre na nossa barriga, Uhum. então parece que as coisas, elas estão distantes. E aí, Uhum. quando vai tendo os marcos, você vai entrando aquilo em você, sabe? Eu falo que a gestação vai crescendo dentro de você. Então, isso foi o primeiro momento que deu um estalo, assim, em mim. Eu falei, meu Deus, eu vou ser mãe mesmo, sabe? Eu vou ser mãe de uma menina. E você tinha contato com a barriga solidária, com A a gestante? gestante? Não, eu não tinha contato com ela, porque essa clínica que eu escolhi era muito por questão de preço, Tá. tá? O meu principal critério de escolha foi preço. Uhum. Hoje, eu tenho uma visão, assim, totalmente diferente. E, assim, eu experienciei a vida como paciente e depois a vida no business Aham. disso. Então, Uhum. hoje, eu entendo os critérios que Se a gente... ofereceram na época, né? E você Exato, consegue validar para oferecer o melhor para quem você está atendendo exatamente. hoje. Uhum. E aí, depois, né, durante a gestação da Pietra, eu não pude ter esse contato com a gestante, porque a clínica não permitia. Tá. Hoje é uma coisa que é inegociável para mim. Eu não indico um local se eu não posso ter uma proximidade mais humanizada, porque eu senti falta disso no meu processo. Uhum. E eu sei hoje como que é diferente as experiências que eu consigo proporcionar para as pessoas que chegam até mim, que são muito melhores do que a que eu tive. Então, eu acho que quando eu me tornei mãe, veio comigo, assim, um entendimento que antes eu não tinha, do motivo que eu tinha que ter essa doença desde criança. Por que que eu tive que passar por tanto sofrimento na infância, na adolescência, depois como tentante? Eu não entendia, mas quando eu me tornei mãe, eu entendi, tudo parecia um emaranhado e tudo fez sentido. Que momento que você sentiu que você se tornou mãe? Quando eu cortei o bolo. Na gestação ainda, né? Porque é verdade, quando a gente passa Sim. aqueles 3 meses, tal, que você vê que começa a crescer, que começa a sentir mesmo as coisas que, de repente, não vai ter muita chance de perder ou de dar errado, alguma coisa assim, a gente se sente mãe a partir dali, né? Então, eu não sei como que é isso para uma pessoa que gestou, Exato, por isso né? que eu perguntei, né? A partir do positivo, em que momento, a partir de você cortou o bolo e sabia o que era? Exatamente. Então, parece que vai caindo as fichas vão caindo. Outro momento, assim, que eu tinha muito medo de perder a Pietra, porque eu tive um aborto aos 23, depois eu tive um outro aborto em seguida, e aí depois eu tive a perda com a minha cunhada, e depois aí eu tive a primeira tentativa Da negativa. barriga de aluguel também foi uma perda, ou seja, você teve 5 perdas, isso? 2 minhas, uma na barriga da minha cunhada, o primeiro negativo, 4. 4. 4, Uau. E aí, quando, né, a Pietra veio, eu tinha medo de acreditar que eu estava conseguindo. Eu tinha medo de falar assim, não, agora eu vou me entregar para essa gestação, agora eu sou mãe, eu vou montar quarto, eu vou fazer decoração, eu vou fazer enxoval. Eu tinha medo. Eu fui comprar a primeira roupa da Pietra com 6 meses. Eu acredito porque quando, no caso das meninas, né, antes delas, 4 meses antes eu tive uma perda gestacional, né,
tive um aborto. E quando eu engravidei delas, para mim foi assim, tinha um marco. Tinha que passar as 9 semanas, porque senão eu tinha medo de não, se não passasse dali, podia acontecer. Aquele era o marco. E aí eu não fazia nada, não contava para ninguém, não curtia nada, não via a roupa, não Uhum. via nada, porque eu falava, pode acontecer ali, né? Na verdade, a gente sabe que hoje pode acontecer em qualquer momento, né? Mas é um marco e machuca muito a gente. Então, a gente tem muito medo, carrega, principalmente as tentantes, a gente tem medo do processo, né? Porque a gente fala, poxa, a gente andou tanto, já teve tanta experiência, já viu tanta coisa, e a gente vai vivendo desacreditando. É. Tem até uma coisa que eu falo sempre, Cami, que foi uma coisa que eu fiz errado, eu até falo, não façam o que eu fiz. Eu tinha tanto medo que eu sentei grávida e esperei a vida acontecer gestando. Então, hoje eu falo para as pessoas, viva a gestação, viva um dia após o outro, curta, se divirta, não tenha medo, né? Porque vai acontecer de uma forma ou outra. E eu fiquei empacada, e eu tive uma série de dificuldades também na gestação. Então, eu falo para as pessoas, aproveita esse momento, né? Que enquanto tiver que ser, vai ser. E dê o seu melhor, sua melhor alegria, assim, porque vale a pena, né, Carol? Eu sempre falo para as mães, né, que vêm comigo, porque elas falam assim, eu tô com medo. Então, eu auxilio desde como contar para um parente, porque é um assunto delicado, enfim. Mas uma coisa que eu sempre falo entenda que essa pode ser a sua última gestação. Então, viva, você vai deixar de viver? Eu deixei por quantos meses? Então, eu fui começar a montar o quarto da Pietra com 7 meses e meio, porque eu tinha medo, eu chorava de medo. E aí, já estava quase para ir, né, buscar a Pietra na Ucrânia e tudo acontecendo, questão do Covid e tudo mais, eu, né, com medo, até que chegou um momento, assim, que eu falei, não, agora não tem mais, eu tenho que me entregar, porque eu não estava aproveitando a gestação. E se eu só tiver a Pietra, né, eu vivi os 9 meses que poderiam ter sido vividos celebrando, eu vivi com medo. Né? Mas é assim, né? A gente que já sofreu demais, a gente não tem como tirar a cicatriz e jogar fora, né? Ela tá ali sempre com a gente, tudo que marca a gente revive, né? Mas eu acho muito importante a gente falar sobre isso, gente, porque essa experiência que nós tivemos, eu do meu jeito, a Camila do jeito dela e várias outras tentantes também, a gente consegue mostrar, num geral, quando eu vejo e converso com tantas outras pessoas, eu entendo que esse medo, ele congela a gente, né? E o medo do desconhecido também. Eu não vivi essa experiência, né, da barriga solidária, da barriga de aluguel e tal, mas eu talvez tivesse medo, sabe? Porque a gente cria um monte de medo. Será que vai dar certo? Será que a pessoa não vai querer pegar? Será que não que vai me entregar? Ou que não, né? A gente coloca uma série de questões e aí a gente precisa estar muito preparada para isso. E é difícil se preparar para uma história dessa, né? Então, depois que deu certo, os 7 meses e tal, aí ela também vai contar agora, gente, que ela foi no meio do Covid ainda. E aí, como que foi o nascimento da Pietra para vocês? Bom, eu falei, eu esperei 10 anos para me tornar mãe e bem na minha hora vem o Covid e fecha todos os aeroportos. Brasileiro não podia sair do Brasil porque ninguém queria a gente, porque a gente estava aqui naqueles picos altíssimos, né, de COVID, enfim. Mas eu falo que Deus coloca anjos na minha vida em todos os momentos. E eu até hoje, eu não sei quem foi que ligou para um aeroporto e liberou a minha entrada, tá? Mas de alguma das embaixadas que eu estava esperando autorização. E porque com o Covid, né, a gente tinha poucos voos. E a Ucrânia estava fechada para a entrada de qualquer pessoa que não fosse ucraniana. No nascimento da Pietra. No nascimento da Pietra. Eu comecei 2 meses antes, já pedindo documentação e tudo mais. Eles falaram, não, a gente vai liberar. E a Pietra estava programada para nascer não sei se era de 7 a 15 de junho, alguma coisa assim. E eu tinha que ir uma semana antes, então eu tinha que sair daqui 31 de maio. Aí, comprei passagem, a gente comprou uma passagem, assim, sem documento, né? Eles falaram, pode ser que vocês percam essa passagem. E eu falei, não tem problema, a gente vai tentar ir. A gente ia embarcar no sábado. Na sexta-feira, eu não tinha nada. E eu precisava de uma carta do governo ucraniano, uma carta da embaixada da Alemanha, da embaixada brasileira na Alemanha, me autorizando, né, com essa ajuda ali para entrar, que eu ia entrar pela Alemanha, na Europa. E eu precisava também de uma autorização que eu descobri na hora, porque meu voo mudou, de uma carta da Holanda.
porque aí mudou da Alemanha para a Holanda. E eu não tinha nada. Então, no sábado de manhã, a gente recebeu a carta da Ucrânia. A gente ia embarcar 2 horas da tarde no sábado. E no sábado de manhã que a gente conseguiu receber. Eu imprimi no estacionamento do aeroporto. E aí eu fui lá, toda me fingindo de boba, né? Cheguei e dei a carta da Ucrânia para a mulher do check-in. Ela falou, não, amiga, você não pode Ninguém embarcar. passa. Não vai embarcar com isso, não. Pode ir lá naquele guichê ali, trocar sua passagem, que você só pode ir depois de 15 de junho. Falei, não, minha filha vai nascer antes, não posso. Chorando, né? Aí eu cheguei lá naquele guichê, eu falei, eu não vou ser atendida, Adriano, eu vou ligar. E eu ligava, e tinha um anjo nessa embaixada em Munique, lá, que me ajudou, assim, de uma forma que eu não sei o nome desse ser humano, eu sei que é um homem que me ajudou. E aí ele contactou a embaixada da Holanda para me ajudar também, junto com a polícia ali que recebe, né, Que de imigração, movimento. eu acho. Mas assim, se eu não tivesse ajuda, eu não teria conseguido estar presente na Ucrânia, enquanto minha filha, né, estivesse nascendo. Pude assistir o parto? Não pude. Mas prepara o lencinho, Luli, que agora você vai ver que o amor e a gestação, mesmo que não está na nossa barriga, isso eu falo para você que, por qualquer problema, não consegue gestar. E aí você pensa, nossa, mas será que eu vou ser mãe igual... Será que eu sou mãe igual a Luli é? Né? E eu vou provar para vocês que agora vocês podem ser também. A Pietra, nós tivemos que ficar, por conta de esperar a Pietra, conseguimos entrar na Ucrânia, mas precisamos ficar 10 dias dentro de um hotel designado pelo governo, sem poder sair do quarto por conta do Covid, porque era como se a gente tivesse, né, tido como Quarentena. infectado. Quando a gente teve a liberação do governo, que a gente pôde entrar na cidade, a gente foi pro hotel e eu comecei a rezar 10 horas da noite. E eu falei assim, minha filha, se você quiser nascer agora, você pode nascer, que a mamãe tá liberada para te receber e te pegar nos braços e te abraçar. Luli, 4 horas depois, ela nasceu de parto normal. Eu rezei às 10 horas da noite, ela nasceu às 2 da manhã. De parto normal. Ela só tava esperando eu falar, filha, pode vir que a mamãe tá pronta. Tô aqui. E aí foi que eu entendi, meu Deus, ele nunca abandona a gente. E existe o cordão umbilical da volta no mundo, tá? Então, eu tava falando hoje com uma cliente. Eu falei assim, olha... ela falou, nossa, Cá, hoje é o dia da implantação. Eu falei, né, eu tô aqui rezando, vai dar certo. E ela falou assim, eu tô sentindo cólica. Eu falei, amiga, eu tive melasma. A gente vive essa gestação, né? A gente vive, a gente sente, a gente gesta espiritualmente, eu acho, sabe? Não, isso que você falou do cordão umbilical em volta do mundo, é muito lindo, assim. E você sabe que eu fico, assim, impressionada nos movimentos que Deus faz na vida de todo mundo quando tem que ser a sua história, né? Porque cada história é única, cada história tem a sua particularidade, né? E a gente não entende. Eu tenho certeza que você, como eu olhava para trás e falava, por que eu tô passando por tudo isso? Sabe, minha família é grande, ninguém nunca teve problema, né? Eu sou super saudável, né? Não bebo, não fumo, realmente muito saudável. E por que eu tô passando por tudo isso por tanto tempo, né? Tanta aprovação, tal, ter que abrir mão da genética, que é difícil. E aí hoje eu olho para trás assim e eu falo, cara, Deus me preparou e me deu propriedade, né, para ser uma voz hoje, para ajudar tantas pessoas com a história que eu vivi, com a experiência que eu vivi. E a mesma coisa você, né, Cami? Porque assim tem pontos da sua história, né, que você fala, cara, foi Deus. Eu não sei quem que é o cara que assinou da embaixadora que me liberou a entrada, que abriu a porta para o avião e falou, tá aqui, né, essa oração. Então, eu sempre falo, sabe, Deus é perfeito no momento dele, né, e ele faz as coisas acontecer. A gente só precisa realmente acreditar que vai ser no melhor momento, vai ser da melhor forma, né, e simplesmente estar aberto, né, porque acho que quando a gente está aberto, tudo conspira a favor, né? Eu acho assim, a gente, só complementando, a gente tem que estar aberto e em movimento. Porque quando eu falei assim, eu não vou trocar minha passagem aérea, de repente, faltando 40 minutos para a aeronave subir, veio uma japonesinha pequenininha assim, Camila Pavan, com um papel na mão assim, quem é Camila Pavan? Eu falei, eu tô aqui no canto, tava lá num canto. Aí ela falou assim, corre.
corre, que seu avião tá saindo e liberaram a sua entrada. A documentação chegou. Eu que nem corro, mal ando, né, Luli? Você sabe que pra eu andar é devagarzinho, por conta da minha mobilidade e tudo. Eu larguei o Adriano pra trás, eu fui andando, vamos, Adriano. E aí eu entrei naquele avião e cheguei na Ucrânia. Gente, que lindo. Então, por isso que eu falo, a gente tem que estar aberto e estar sempre em movimento, porque às vezes a gente cansa, né? De estar ali sempre correndo. Parece que às vezes a gente se sente aquele ratinho, ciclo, né? Que corre dentro daquela rodinha lá e nunca chega em lugar nenhum. É verdade. E quando chega, volta para parece que a esteira leva a gente para trás. Mas às vezes a gente tem que passar. Vai e volta, mas a gente chega. E como foi o seu encontro com a Pietra? Meu Deus, eu tenho um vídeo mais lindo da minha vida. A Pietra nasceu dia 11 de junho de 2020. Tá. Eu só pude ver a Pietra dia 13/11, 2 dias depois. Isso também já não existe mais, né, para quem eu ajudo a ter os bebês. Porque eles podem assistir o parto, eles podem fazer o primeiro contato pele a pele, sabe? Então, tudo que eu não tive, que eu julgo ser importante, eu consigo hoje me realizar também vendo eles se realizarem. Claro. E aí eu recebi a Pietra na porta de saída da maternidade, que por conta do Covid eu não podia entrar. E aí a enfermeira veio. E cada bebê que saía, né, eu falava, meu Deus, é a Pietra. Não era a Pietra. Eu acho que eu esperei uma meia hora. E aí quando veio a Pietra, eu lembro que a mulher falou assim, mama, papa, né? Porque a gente não entende nada do que eles falam, mas isso aí, né? Mama, papa, né? E nananana, e dando o nenenzinho assim, pequenininho pra gente. Eu peguei a Pietra, assim, eu não lembro quando foi que eu peguei um recém-nascido no colo, Luli. Na minha família, ninguém tem bebê, sabe? Eu peguei ela, assim, eu falei, meu Deus, e agora? É verdade, eu lutei pra viver isso. Eu só encostei no Adriano, assim, ó, e chorava, e as lágrimas caíam, e eu não lembro mais de nada. Assim, eu só lembro que era minha. Ai, que lindo, gente. Ai, que lindo, assim. Nossa, que relato lindo. Eu não conhecia essa história inteira. A gente já falou várias vezes e eu não conhecia esses detalhes, assim, que você está contando hoje, assim, e que importante que é. Eu acho E que... pro Adriano? Pro Adriano, o Adriano, ele sempre entendeu que esse era o meu sonho. E ele nunca foi, assim, uma pessoa que ele se opôs, sabe? Ele sempre esteve junto comigo nos meus corres, vamos dizer assim, né? Vamos pra lá, vamos pra cá. Então, eu sempre fui a que direcionou, é do meu perfil, né? Nosso relacionamento funciona muito, né? E como uma dupla. E esse era o meu sonho e ele me acompanhava, né? Então, quando teve que ir para os Estados Unidos, quando eu recebi o diagnóstico que eu tava com a doença errada, eu mandei o Adriano embora, coitado. Eu falei assim, não, você casou comigo achando que era uma coisa. Agora, vai embora, vai ter filho com outra mulher que pode ser mãe para você. Você falou isso? Falei, porque eu me achava que eu não... Que eu ia ser uma fraude para ele, que eu ia ser uma enganação, porque a minha capacidade de gestar, de... É como se estivesse acima de qualquer outra coisa. Aí ele falou, você tá louca? Né? Ele falou, você tá louca? Eu quero estar com você, com filho ou sem filho. Mas eu mandei ele embora, coitado. Porque na minha cabeça, e eu acho que isso é uma coisa que é comum até, talvez não muito dita. Mas de nós mulheres, a gente se sentia um pouco inferiorizada porque a gente não consegue ou gestar, ou, né, ou o casal às vezes tem que passar por um tratamento, aí a gente se sente culpada. Você sabe que isso é muito comum, porque eu inclusive senti isso, né? E na época, isso porque eu falava que eu não queria ser mãe, né? Sim. Eu falava que eu não queria ser mãe, falei com o Roland quando a gente se encontrou, porque eu não quero ser mãe e tal. E quando eu vi a dificuldade, uma coisa eu digo que é você dizer não quero, e alguém dizer para você que você não pode. É diferente, assim, o peso. E eu lembro que quando eu soube que eu não poderia, ele estava do meu lado, e ele pegou minha mão e falou assim, eu não tô com você por causa disso. Mas lá, a minha lágrima escorria. Porque naquele momento eu já me sentia inferior a tudo, né? Porque a gente realmente se coloca, porque assim, a expectativa de qualquer mulher,
qualquer pessoa que olhe para uma mulher, já olha para ela vendo mãe. Sim. Eu vejo as minhas filhas que elas, com 2 anos, elas criam um carrinho e falar que vai ser mamãe e bebê. Eu nunca falei disso para elas, porque assim, ela pode ser o que ela quiser, ela não é obrigada a ser mãe, né? Mas já vem isso da bebê. E eu falo, gente, como assim? Já tem a boneca, já quer, né? Essas coisas todas. E aí eu lembro que cada vez que eu falava isso, né? Que dividia isso para o Roland, ele falava, você não sabe o que você está falando, não é por isso que eu estou com você. Mas aquilo eu me sentia inferior. E hoje eu falo e percebo que por muitas pessoas que eu converso, de pacientes, e elas me falam, ela fala, Luli, eu falei para o meu marido para ele que ele pode me trair, que ele pode ir atrás de uma outra mulher para ter filho. Que completamente torto isso, porque assim, as pessoas que falam isso, eu acredito muito que seja da boca para fora e seja um momento de inferioridade, inclusive emocional, psicológica, né? A gente precisa ter apoio psicológico em Sim. todo o processo, porque não é fácil. Porque se você está abrindo mão do sonho que era ter alguém do seu lado, porque você não consegue gestar, e essa pessoa realmente o fizer, é porque será que ela estava realmente no caminho certo, né? Exatamente. Então, você não vai questionar se você pode ou não, né? Aquela coisa na alegria e na tristeza, né? Então, não é assim. Então, quando a gente fala, né? Quando a gente expõe, extravasa, né? Uma coisa assim, a gente quer ouvir não é isso que eu quero estar contigo, Sim, né? E a gente, exatamente. muitas vezes, na maioria das vezes, é o que a gente ouve, mas tem casos que não se ouve, né? Nossa, E eu é muito mesma solitário, né, Cami? sim, eu mesma, vejo e ouço relatos, né, sempre ali nas minhas consultorias. E a gente vê que, do mesmo jeito que tem casais que são super parceiros, né, como nós tivemos, Uhum. às vezes a gente acompanha, pessoas que talvez não estejam tão preparadas para passar por isso, Exato. sabe? Que às vezes a mulher tá ali bem, pode até estar com o marido, mas a mentalidade ali de achar que é uma culpa dela, É. sabe? É. Então isso me corta o coração. Isso sabe o que eu chamo? Eu chamo muitas vezes de solidão acompanhada. É você ter Sim. alguém do seu lado, mas você tá sozinha fazendo algo sozinha pelos dois. É. Mas o sonho é de um só, É. né? E aí a gente precisa validar, porque assim, não é fácil também a maternidade, né? Vem outras coisas, né? A gente sempre tem uma expectativa, né? Alguma barreira para passar, Sim. que também não é fácil. E a gente também tá falando, gente, sobre casais, né? Hétero. Só que a gestação por substituição, seja barriga solidária ou barriga de aluguel, tem várias situações que vocês podem utilizar hoje, né? Então, tem uma mulher que tem a doença genética hereditária, que foi seu caso, né, Sim. inicial. Existem as pessoas que não têm útero, né, que também tem aumentado. Nunca vi tantos casos depois que eu comecei a trabalhar com isso, porque eu nem Pois sabia é. que tinha, tá? Minha mãe mesmo perdeu o útero com 35 anos. Olha só. Então, tem esses casos também. Tem o casal homoafetivo masculino que precisa, né, de uma barriga, né, de um Sim. útero de substituição, aqui ou lá. E existem várias formas, inclusive a maternidade independente. Às vezes, tem uma mulher que ela tem o sonho para isso, né? E ela também precisa, porque ela tem essas condições, algumas dessas condições, e ela precisa também. E ela é uma maternidade independente. Então, assim, são vários formatos hoje, junto com a medicina e com a ciência, que você tem possibilidades ainda de gestar um filho, desde que seja o seu sonho gestar. Porque se não for o sonho, você pode adotar, que também Sim. está tudo lindo e está valendo. É Né? isso. Eu acho que a gente precisa mostrar e tomar cuidado em relação à construção de família, parentalidade, planejamento familiar, exatamente mostrar esses caminhos, né, e as possibilidades. Nem sempre é tão fácil, né, Camila? Exato. E aí, com tudo isso que você viveu, né, que a sua história é incrível, de verdade. Obrigada por Luli. compartilhar comigo assim, Imagina. tão, né, completa hoje pela primeira vez. Você transformou tudo isso que você viveu de 10 anos, de toda a sua dor, da sua doença, né, que você nasceu com isso, e você transformou em força para ajudar outras mulheres, inclusive transformar aquilo que você não teve para que seja melhor para que você vai ajudar, né? E eu sempre falo para as pessoas que eu quero ser a mão que me faltou, o abraço que me faltou, né? Levando informação e trazendo as informações que eu não tive. E você falou várias coisas lindas aí, né? Por exemplo, olha, tudo que foi falho para mim, o que eu senti falta, eu não deixo fazer falta para os meus clientes, né, que eu estou atendendo. E isso é lindo, né? Isso realmente é lindo. Então, eu queria que você contasse agora essa sua transformação, essa sua missão hoje de aconselhar, de direcionar, de pegar a mão nesses pacientes, independente de formato, qualquer coisa, para ajudar nessa busca internacional, a gente está falando assim, né? Isso.
para a construção de família. Sim. Eu falo que a Pietra, além de me fazer conhecer o maior amor do mundo, né, ela me trouxe um trabalho que me alimenta a alma. Luli, sabe o que é você acompanhar uma família? E quando eu falo uma família, porque é um casal homoafetivo, uma família heterossexual, ou até mulher Independente. independente, que Maternidade solo, ela né? tá, isso, fazendo uma maternidade solo. E a gente tem, inclusive, um caso de uma pessoa muito, com um destaque muito grande profissionalmente, que levou mais tempo para chegar no momento da maternidade dela ali. Uhum. E quando ela resolveu fazer isso de forma sozinha, independente. E ela tá fazendo muito bem, e agora ela vai ser mãe de uma menina. Que E, lindo! então, assim, a gente consegue atender e ajudar todas as estruturas familiares, tá? A gente consegue pegar na mão, eu falo assim, pegar na mão online ainda, eu brinco, né? Eu pego na sua mão online, do início dessa jornada dessa pessoa, quando ela ainda tá com dúvidas, quando ela nem sabe direito o que é uma barriga de aluguel internacional, que é uma coisa que eu luto para levar informação, porque se eu conseguir, outras famílias também, que poderiam às vezes nem existir, elas podem se formar através desse processo. Que eu falo que acaba sendo o último, né? Porque as pessoas, elas geralmente, primeiro ponto, elas buscam a adoção. Quantos clientes eu tenho que estão na fila da adoção e fazendo o processo de surrogacy? Para esperar qual sai primeiro? Sim, Tá. e Para ter os dois mesmo. para ter Que os dois. legal, que legal. Porque eles ficam na fila, Uhum. mas eu acredito que eles têm o mesmo sentimento que eu tinha, de precisar estar em ação, Tá, por isso sabe? você falou estar em movimento. Isso, Aham, isso. aham. E então eles caminham essa trilha e quantos, olha, eu vou te falar, o bebê nasceu, O telefone tocou. o telefone toca, tá? E eu vou te contar até depois um caso sobre isso. E aí, eu consigo fazer esse direcionamento para os casais, para as pessoas, né, que me procuram, ajudando eles desde esse início, levando informação, explicando o que é uma barriga de aluguel internacional, os caminhos para seguir que melhor vai atender. Direcionando Isso, mesmo, né? direcionando detalhadamente durante todo o processo, não só ali no início. Não, eu não vou largar a mão até eles voltarem para o Brasil com esse neném, entendeu? Legal. Então, hoje eu consigo ajudar as pessoas que antes eu só conseguia explicando na internet, agora isso se tornou um trabalho. E eu consigo marcar horários com essas pessoas para analisar cada caso e montar uma estrutura ali para ela. Então, ela vai saber como que o processo dela vai acontecer do início ao fim. E ela vai saber que ela não vai estar sozinha. E ela não vai estar acompanhada, às vezes, de um profissional que não passou por isso. Ela vai estar acompanhada de alguém que viveu que na viveu na pele. pele. E que hoje, eu me orgulho tanto de dizer isso, 41 bebês nascidos com a minha ajuda. 41, em 4 anos, 5 agora, né? Sozinha, Luli. Ai, que lindo. Sabe? Pensa, 41 famílias que antes elas não existiam. Você transformou, ajudou a transformar. Exatamente. Então, cada teste... Nossa, agora eu tô na espera, porque eu sei que daqui a alguns dias a gente vai ter um positivo, né? Um resultado de exame, né? Então, eu fico ansiosa junto, eu vivo isso. Porque eu quero que essa pessoa... Eu sei o que essa pessoa tá passando e eu quero que ela tenha uma experiência boa e segura. Então, com o meu acompanhamento de jornada, eu consigo ajudar essas pessoas a fazerem esse processo de uma forma que foi, assim, muito testada por muitas pessoas, né? E que deu muito certo. E né? tá validado, né? E tá validado. 41 bebês. 41 bebês nascidos, fora os que estão gestando. Sim. Ai, então, eu me Camila. sinto, assim, muito realizada com esse meu processo de mudança de trabalho, né? Que antes eu trabalhava com o Adriano, né? Na clínica de fisioterapia, né? Que eu não sei se eu já comentei, o Adriano, ele se formou em fisioterapia para cuidar de mim. Olha E aí eu trabalhava com ele me ajudava, eu ajudava ele, enfim. E aí, quando a Pietra veio, eu falo, cada pessoa que entra na minha vida vai virando, né, assim. E hoje eu trabalho como consultora de surrogacy. E as pessoas que chegam até mim, elas podem ter certeza que elas vão ter um processo, que elas vão estar amparadas. Camila,
Hoje eu tô sentindo uma ansiedade, eu quero conversar com alguém da clínica. Eu vinculo essa pessoa, eu tento fazer de tudo para que o processo dela não seja doloroso como o meu foi, Tá. sabe? Ai, Camila, que história mais linda, cara. Assim, eu fico de verdade, assim, muito feliz de ver essa construção, porque assim, quando a gente muda, inclusive, né, principalmente quando a gente muda de área, que a gente faz essa transformação de carreira, né, que a Sim, gente não sabe se vai dar certo, muito provavelmente você começou assim, eu vou ajudar, sim, né, e é como eu comecei, ajudar e apostar e trazer muita verdade, trazer muito respeito, muita empatia. Então, quando eu costumo dizer assim, que quando é verdadeiro, a gente não precisa ficar mostrando muito, é, né, número. As é coisas vai isso. acontecendo e elas vão aparecendo, né. Então, assim, eu fico muito feliz de poder dizer que você é a minha parceira, né, minha partner, Sim, pra quando as pessoas querem saber, gente, eu tenho, muitas pessoas que buscam informação sobre barriga de aluguel. Primeiro porque eu moro nos Estados Unidos, mas a minha voz não é para essa, porque eu não vivi, eu não tenho essa voz. Mas aí eu tenho do lado o trabalho da Camila, que ela faz isso com maestria, vocês acabaram de ver, e eu fico muito feliz e honrada, assim, de ter uma pessoa tão verdadeira que tenha vivido essa experiência e que esteja ajudando muitas pacientes, né. Cami, me diz uma coisa, qual que é a maior barreira que você vê no processo de surrogacy, gente, é barriga de aluguel, tá. Por fora, a gente vai falar de fora do Brasil, tá, para deixar muito claro. sim. Quando uma pessoa busca esse processo, qual que é a maior dificuldade que você enfrenta? Por que que eu estou te perguntando isso? Porque hoje existe muito falta de informação ou informação desencontrada. E quando Sim, a gente fala, de processos em outros países, existem legislações e regras, tem lugares que não pode, é proibido, tem lugares que pode, tem lugares que alguma coisa não pode, tem lugares que a doação de gametas também não é tão clara, tem a regra da comunidade LGBT, lugares que fecha a porta e outras que não. Como funciona isso e que você pode, trazer uma segurança para essas pessoas que buscam esse processo? Porque a gente vê aí muitas informações desencontradas, a gente vê um sim, comércio também muito grande, exatamente. que no Brasil não pode acontecer, né. Então como que a gente faz para levar essa informação e para mostrar que você está aí para ajudar e pegar na mão e levar do início até o fim do processo? Luli, eu acho que a principal barreira que a gente tem é por esse processo ocorrer em outros países. Então, a gente está acostumado com a cultura do Brasil, a gente está acostumado com as leis do Brasil. Quando a gente fala que a gente vai para fora fazer um processo de saúde, né, um processo que eu vou precisar despender de muito dinheiro, porque não é barato, e isso Uhum, também é uma das grandes barreiras, porque infelizmente a nossa moeda não vale tanto claro. quanto, O né, do um dólar e exterior, o o euro, euro. que são as moedas que se utilizam nesse processo. Então, outra grande barreira, além da parte financeira, é encontrar locais que sejam confiáveis, mas confiáveis que eu digo, não é só confiável para os pais, é seguro para a gestante. Porque eu Uhum, acho que nesse processo a gente tem que pensar que ele acontece como não só ali no palco, o que você está uhum. vendo como futuro pai e futura mãe. Nos bastidores A gente também. tem que ver o que está acontecendo nos bastidores, tá? Tá. E a gente só consegue ver o que está acontecendo nos bastidores depois que a gente vive e depois que a Uhum. gente acompanha por muito Exato. tempo cada clínica, tá? Então, isso é uma vantagem que eu tenho. Isso é a experiência desses anos todos, de entender como que as surrogates são tratadas. As surrogates que eu me refiro são as futuras gestantes, né? Uhum, Como que elas são tratadas, porque tem locais que não é humanizado. uhum. Eu Então, acredito. a gente sempre indica locais confiáveis, onde a gente tem essa referência, tá? De que tanto os pais vão ser bem assegurados, como a gestante. Porque a gente tem que trazer humanização e ética e cuidado para esse processo. Porque já é um processo polêmico. Exato. É um processo que muita gente acha que pode haver exploração. Então, como que é um critério para se selecionar uma gestante por substituição? Além de ela ter que ter um filho lá no exterior também, além dela ter que passar por exames psicológicos, análises e também físicos, ela também tem que passar por um estudo socioeconômico, ela recebe visita
para entender como que é a casa dela, para entender se a família dela aceita o processo. Então, não é uma coisa assim, ela se candidatou, ela é vista como uma pessoa única. Não, eles vão em busca da estrutura familiar dessa gestante também. Porque pensa, essa pessoa vai carregar o seu sonho, o seu filho, e é uma vida. Então, não é assim, qualquer candidata que é aprovada. Então, eu acho que depois da barreira financeira, encontrar um lugar que seja seguro, humano, para todas as partes, é a principal dificuldade. Tá. Não, legal, Cami. Eu tenho uma pergunta e até um comentário para fazer a respeito disso. Essa é essas informações que a Camila trouxe, é um dos motivos pelo qual no Brasil é proibido a comercialização, né? E não se pode falar barriga de aluguel no Brasil, porque é uma barriga solidária ou um útero de substituição. Tá? Esses são os dois nomes que as pessoas comumente usam. Não pode haver nenhum tipo de comercialização. As regras aqui no Brasil, por exemplo, com barriga solidária, tá? Tem que ser parente de até 4º grau e tem que ter obrigatoriamente um filho, né? Então, a questão de comercialização, né, fora do Brasil, se a gente compara isso no Brasil, é muito problemático, porque aí as pessoas não têm esses critérios que a Camila acabou de explicar. Então, pode existir uma exploração, as pessoas vão fazer sem critério nenhum, pegando pessoas que não têm, sei lá, estão desnutridas. Então, assim, ninguém vai querer gerar o seu filho no útero de uma outra pessoa, né, independente do nome que a gente falar aqui no Brasil ou fora do Brasil, que não esteja apta, que vai correr riscos de saúde, que não esteja com os exames adequados, que saiba que não tenha nenhuma doença genética, né? Então, esse assunto, gente, da barriga solidária, útero de substituição, é um ponto muito sério e muito importante que deve ser lidado com muito critério. Né? Então, a gente tem que respeitar aqui no Brasil as regras, como barriga solidária, de acordo com o CFM, né? A resolução que é a 2320, é o que está valendo hoje, e também o que é lá fora. Lá fora é muito mais complicado quando você vai fazer isso sem informação nenhuma, porque é muito fácil. A rede social indica várias coisas, as pessoas podem mudar, comprar, fazer, né, o algoritmo virar, triplicar, e você vai acreditar naquele número de seguidores e tal. E no dia a dia, gente, não é isso. Então, assim, é um alerta que eu faço para vocês se vocês têm ideia ou intenção ou querem saber, conhecer mais, entre em contato com a Camila, ela sabe das regras de vários países fora do Brasil, onde tem né, a barriga de aluguel, a gente falando assim. No Brasil, em qualquer lugar do Brasil, uma clínica que esteja homologada com um médico que que tem um RQE para atender, um fertileuta, para atender essas possibilidades, tá? Então, assim, o maior perigo que eu acho, Camila, o maior perigo que eu acho é essa prostituição, Sim. né, no cuidado, né, com você gestar o filho de outro, porque existem casos, a gente sabe, de barriga de aluguel que depois exige coisas, Sim. né? Mas existe o lado bom, e o lado bom você pode cuidar, você pode dar o lado psicológico, você pode fazer uma série de coisas como realmente fosse, como não que a barriga fosse sua, mas é uma gestação sua, do seu filho, e você quer o Sim, melhor para ele, né? exatamente. Como funciona isso na parte legal? Certo. Só uma coisa antes da gente, né, de eu entrar nesse assunto. Tá. Eu sempre falo que a gente não quer realizar o nosso sonho nas custas da dor de uma outra mulher. Exatamente. Então, por isso que tem todo esse cuidado. Quando a gente vai escolher, né, uma gestante, também existe um matching que tem que vir da parte dela. Então, a gente pega o perfil dos pais, né, e manda para essa gestante, e dessa gestante para os pais. Então, foi aprovado, deu certo, então vamos seguir, tá? Tá. Então, não é uma coisa que, a pessoa Você escolheu e deu, não, tem que Isso, ser essa. Não, isso. ela tem que dar Claro, um ok. existem clínicas que
É isso, você nem É o que sabe tem pra hoje. é o que tem para hoje. É. É essa da fila, vem você. Aham. Entendeu? É Uhum. assim. Tá. E isso não acontece aqui, As tá? clínicas que você trabalha, você já trabalha há bastante tempo, né? Já, Então isso é 4 importante anos, pelo também. menos. Então isso Isso. é importante também. E o legal, né, disso tudo é que eu tenho, por exemplo, muitos clientes que levam a gestante para a vida. Então, quando o bebê vai... tem casais que não aceitam trocar contato, mas aceitam um contato intermediado pela clínica. Então, eles mandam, por exemplo, no dia do aniversário, eles mandam um contato com foto, vídeo, para agradecer mais uma vez essa mulher por ter Que legal. gestado o bebê. Da mesma forma, elas mandam, olha, lembrei que hoje é o dia do nascimento, né, do filho de vocês. Então, também tem essa comunicação e também tem uma comunicação que é livre, casais que optam por uma comunicação livre, direta. Tá. E a gente não costuma ter problema, porque a seleção lá atrás é muito bem feita. Claro, tá? claro. Então, muitas pessoas, às vezes, elas chegam com medo. Ai, não, eu não quero que a gestante veja meu filho. Com aquela ideia de que a gestante vai ser a Nazaré que vai roubar a criança, entendeu? E, na verdade, as gestantes, elas fazem isso por 2 motivações. Uma, financeira, porque elas têm um filho, elas querem dar uma vida melhor para eles. Tá. E outra, porque elas têm uma facilidade em gestar, e para elas é uma coisa que é boa, elas gostam, e elas vão bem. Então, elas unem isso, né, para ter um bebê para uma outra pessoa, mas elas não querem ser mãe novamente. Claro, elas não se sentem Não bem se sentem. nesse processo. Você sabe que eu estava conversando, né, com uma cliente, e ela me perguntou isso, e eu falei para ela isso, que numa conversa com uma gestante, ela falou assim, me perguntaram se eu ia ter coragem de dar o meu neném. E eu falei, não, eu não tô dando nada, eu estou devolvendo, né? Olha que lindo. Porque realmente não é a genética dela, nunca pode ser a genética da gestante, tá? Então, isso também é uma coisa que tem que sempre estar atento, porque por mais que você utilize um óvulo doado mais um processo de barriga de aluguel no exterior, você precisa pegar o óvulo doado de uma terceira mulher, não da gestante. Por causa da consanguinidade, exatamente, né? para não dar vínculo genéticos. Porque o que acontece? Muitas vezes, tem países que o bebê nasce já em nome da gestante. Uhum. Tem países que o bebê nasce em nome dos pais já, né? Tá. Então, vai ser mãe Camila, pai Adriano, tá tudo bem. Tem países que vai ser gestante como mãe e o pai vai ser o doador do material genético, né? No caso, o marido, né? Só que tem um teste ali que a gente tem que fazer, um teste de DNA, mostrar que não é vínculo com ela, enfim. Tá. Então, por isso que precisa dessa terceira pessoa, né? Eu falo, no meu caso foi... eu, né, como mãe, aí fala, a Pietra tem 3 mães? Não, a Pietra tem só uma mãe, Claro. né? Ela tem uma mãe, pai. a surrogate que gestou ela e uma doadora de óvulos, Tá. né? Que eu precisei utilizar para fazer a Pietra. Mas, enfim, é dessa forma. Então, um ponto até muito interessante da gente conversar, Luli, é porque esses países onde, às vezes, as pessoas acham assim, tem um país aqui pertinho, ali na Argentina, que consegue fazer barriga de aluguel. Gente, lá na Argentina hoje, o bebê tá nascendo em nome da gestante. E ninguém tá conseguindo tirar esses bebês do nome da gestante. Por quê? Porque lá também não tem uma legislação clara, igual aqui no Brasil. Aqui. Entendeu? Tá. Por isso que, às vezes, as pessoas falam assim, me fala quais os países você trabalha, você faz. Aí, eu falo, mas é como se a pessoa fosse buscar no Google, sabe? E não é isso que vai trazer para ela uma clínica de confiança, uma agência de confiança, Exato. né? Um local bom para ela fazer. Uma segurança para ela trazer o filho dela para o mundo, Exatamente. né? Então, são vários pequenos detalhes que Que ocorrem fazem toda a nesse diferença. processo que fazem toda a diferença. Desde a escolha do país certo, a escolha da clínica certa, da agência, se for o caso, para quando não tem uma clínica direta. Enfim, é toda uma estrutura por trás que a gente mostra de uma forma simples, Tá. mas que tem que ter muito ali... Cuidado, tem que né? ser muito bem costurado. E você acompanha todo esse processo, tanto com o pai, né, o genético, o pai, a mãe, a surrogacy, por exemplo, a surrogates também, a clínica, você tem todo esse... Você fica, assim, envolvida 100% no processo. Sim, eu consigo acompanhar... Sim, eu faço toda a parte dos pais. Então, assim, toda a parte de auxílio aos pais.
tudo que precisa de comunicação com a clínica, de adiantar os processos, tudo isso eu já adianto tudo com os pais para que eles recebam tudo já mastigado, tudo pronto. Eles não precisam fazer nada, entende? Eles vão para lá, coletam material genético, ou a gente envia, enfim. E de resto, eles só recebem as informações. Camila, quero marcar uma videoconferência com a minha gestante por substituição. E eu vou fazer essa intermediação. Tudo que eles precisarem é feito com o meu auxílio. E o trabalho que você faz é só para esse processo ou você também ajuda com passagem, hospedagem, hotel? Como que é? É uma concierge geral? Exatamente. Como que funciona? Eu falo que eles não precisam se preocupar com nada. Quem vai fazer 2 viagens, eu faço toda a parte de indicação de local para a gente... já tenho parceiros que trabalham já com isso. Então, assim, preciso tirar um visto para ir para um país. Eu já tenho quem indicar, já é só ir lá e fazer. Tá tudo pronto, a pessoa já tá comunicada. Eu preciso de uma passagem, eu já trago cotações prontas de locais confiáveis. Eu preciso de hospedagem, eu trago as opções. Então, a pessoa, ela já vai ter o que já é comum, né? De que outros pais já fizeram, já passaram, para que ela também já tenha disponível o que tem de melhor. Então, todo esse acompanhamento. A gente precisa escolher clínica, escolher país, escolher pacote. Eu não entendo de pacote, eu não sei se eu vou para lá coletar, se eu coleto aqui, se eu envio, se eu pego um óvulo doado, não sei o que fazer, tô perdida. Desde disso até o acompanhamento da gestação, também na finalização da documentação, que é um ponto importante, que as clínicas, elas param ali na certidão de nascimento. Tá. Elas emitem a certidão de nascimento, depois cada um Acabou. que se vire com a sua embaixada, né? Tá. E aí também dou todo esse suporte para eles, até eles chegarem aqui. Adicionar um berço no avião. Tá. Isso é tudo. Todos Tá. os mínimos detalhes, eles são cobertos por esse acompanhamento de jornada. Então, sim, é como se fosse uma concierge da surrogacy. Como se fosse, não. É concierge. É legal isso. Sim. Então, Cami, faltou alguma coisa que a gente precisa falar, que a gente precisa trazer, assim, que eu acho que é Luli, importante de deixar? eu acho que é interessante eu te trazer, assim, alguns casos de pessoas que passaram pelo meu acompanhamento, pessoas que chegaram até mim e hoje eu acho que são histórias que se destacaram. Uma delas é uma pessoa que tentou 12 vezes a FIV. E aí ela chegou até mim e falou assim, Camila, não vou desistir, eu não consigo, mas eu não vou desistir. Eu falei, tá certo, você chegou no lugar certo, vamos lá. Ela foi pra Geórgia, ela mandou os embriões dela, ela tinha 4 embriões, os 2 primeiros eram os melhores embriões, e aí depois tinha 2 fraquinhos, né? Os melhores não pegaram, não implantaram, não deram certo. E aí ela, nossa, Cá, não deu certo, deu negativo. Agora a gente vai ter que transferir os outros 2, mas são fraquinhos, né? Então vamos lá. Aí transferiu os outros 2, vieram gêmeos, um menino e uma menina. Chegou em casa com os bebês, o telefone tocou, da adoção, né? Só que aí, um mês depois, ela descobriu que ela estava grávida. Oi! Aí ela tá com 3 nenéns, ela teve que mudar de apartamento. Gente! Porque vieram Vocês não os 2. entenderam errado, não. Vocês não entenderam errado, não. Que legal! Sim, foi uma história bem legal. Incrível. E como essa, a gente tem Aqui no Brasil, ela tá outras. no Brasil. Ela Sim, é do Brasil. A Legal. maioria dos meus clientes são brasileiros, São brasileiros ou brasileiros que moram fora. Mas Tá. ela é brasileira Legal. que mora aqui. Alguma outra história, assim? Teve uma outra também que ela começou o processo de barriga de aluguel. Aí, muitos anos, sem conseguir engravidar. A gente recebeu o perfil da Surrogate, aprovamos a Surrogate. A Surrogate, ela começou a parte de hormônio, né? Começou o tratamento. Ela engravidou. A gente teve que parar o processo, pausar o processo. Então, tem muitas histórias. Outra também, ela divulgou o vídeo dela, então eu posso falar, ela lá de Goiás, ela foi para Ucrânia, teve um menino. Quando ela chegou também, o telefone tocou e ela ficou com 2 nenéns.
Que lindo, que lindo. E eles têm Isso uma idade você bem começou a falar bem lá no comecinho, aproximada. você falou, né, dos casos que eles já fazem em paralelo, Sim, né? A exatamente. adoção e Isso. ai, que E legal. hoje eles vivem, nossa, todo mundo muito feliz, né? E outra coisa muito legal, fala assim, ai, Kai, gêmeos, né? Porque a gente quer ser mãe, aí a gente fala, ai, já quero colocar 2, porque se se vierem 2 bebês, né? Já tá resolvida a vida, né? Eu quero, né? Aí eu falo, gente, olha, né? A gente não pode até transferir 2 bebês e tudo, mas a gente precisa ter uma ideia que são 2 bebês, uma gestação um pouquinho mais arriscada, né? E tudo. Menina, eu entrei numa leva de junho a dezembro. Eu tive 3 pares de gêmeos nascidos, tá? Eu não sei que leva foi aquela. Foi assim, um atrás do outro. Vieram 2 meninos, depois 2 meninas e depois um menino e uma menina. Transferindo 2. Transferindo 2. Tá. É. E até a menina, né, ela foi diagnosticada uma cardiopatia, né, que é muito raro a gente ter algum tipo de problema, mas dessa vez a gente teve uma cardiopatia que foi resolvida em questão de 1 mês. A nenenzinha pôde voltar para o Brasil, assim, normalmente. Hoje ela vive uma vida tranquila. Saudável, Sim, saudável, com todo o suporte que a clínica forneceu. Então, Que legal. assim, você viver aquilo. Ai, quando eu pego ali, ai, me passa os nomes dos nenéns para eu preencher aqui a documentação para fazer. Que eu faço todo o rascunho do que eles vão ter que fazer, já mando tudo prontinho, né? E aí eu vejo, eu falei, gente, olha, mãe é pai, né? Então eu começo a. E eu fiz parte dessa história, a parte mais legal. Eu começo meu acompanhamento, né? Eu sempre monto um grupo com os pais, né? E eu começo sempre falando assim: bom dia, casal. Oi, casal. Aí depois que vem o positivo, eu poder falar assim: bom dia, família. Né? Ai, que lindo. E aí é emocionante, assim, eu me realizo fazendo o que eu faço, Luli. Ai, que lindo, que lindo. Gente, olha, eu tô bem feliz da história no geral, assim, do seu trabalho, da sua história pessoal, do que você faz para ajudar as pessoas e desses nascimentos também, né? Do casal, da transformação do casal para a família, né? Sim. Então, muito legal. Cami, obrigada. Tem alguma coisa que você queira falar para as pacientes, para quem você já atendeu, algum recado que você queira mandar, ou para os novos que venham? Ó, a câmera tá aí, toda sua. Eu acho que, para quem já passou por essa jornada, eles também chegaram, quando eles ouviram, né, a primeira vez sobre barriga de aluguel no exterior, pensando que isso era uma coisa muito distante, muito difícil, mas quando eles passaram pelo processo, eles viram que é possível. E talvez hoje você se encontra num momento que você olha e você vê uma montanha gigante e você não entenda como que você vai conseguir passar para o lado de lá. Como que você vai conseguir se tornar pai, se tornar mãe, enfim. Só que eu posso te falar, eu consegui. Eu tenho muitas famílias que conseguiram fazer isso e você também pode conseguir e eu tô aqui para te ajudar. Eu tô aqui não só como uma profissional que vai te auxiliar com passagem, com clínica, com tudo mais. Eu tô aqui como mãe que passou por essa jornada e que pode te passar tudo o que eu senti. Eu sei o que você vai sentir durante essa jornada. E isso você não encontra em qualquer lugar. Isso você não encontra em qualquer agência, em qualquer clínica, esse suporte, tá? Essa empatia, essa experiência. Tá? Então, o que vocês precisarem, eu me coloco à disposição de vocês. Vocês falam, olha, eu vim pelo podcast da Luli, eu te conheci pela Luli, que vocês vão ser muito acolhidas. Saibam que aqui vocês têm alguém que entende o que vocês falam, tá bom? Ai, gente, que lindo, gente. Cami, obrigada, de verdade, obrigada. Eu que agradeço. Assim, foi incrível, incrível saber de toda essa história, gente, da história dela, né, de doença genética, tentou com os óvulos próprios, teve a barriga solidária da cunhada, depois foi tentativa, né? De barriga de aluguel. De barriga de aluguel, também deu errado, depois deu certo. Aquela coisa assim, a história da Camila é a história que a gente coloca que tem tudo para dar errado.
Só que deu tudo certo, gente, muito no final, certo. depois de muito esforço. Mas o importante é que deu tão certo que ela já hoje, com o trabalho dela e com a experiência dela, com o que ela viveu, ela já conseguiu trazer aí, ajudar a construir mais de 40 famílias. Então, isso aí tá escancarado, né, a sua missão, o seu propósito, né, o que Deus preparou para você. Então, assim, continua, não para, a gente tá juntas. Obrigada por ser meu apoio também. Eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Saiba que, para mim, você é uma referência, não só quando a gente fala ali de ovo-doação, mas de todo esse mundo da fertilidade, tá? Por mais vozes como você, e que você continue sempre no topo, que é onde você merece estar, viu? E conte comigo para a vida, não só para o podcast, para parcerias, para te ajudar a resolver os problemas dos clientes, das seguidoras e de tudo mais. Não só por isso, para a vida, porque você é uma pessoa admirável, viu? Obrigada, ficou assim emocionada. Então é isso, gente, a gente está finalizando mais um podcast. Não deixe de curtir, se inscrever, compartilhar para quem precisa ouvir essa história e a gente se vê nos próximos episódios. Obrigada por estar aqui e eu espero que vocês tenham gostado desse episódio.